Acha mesmo que o seu Jesus, que você acredita, ele é o dono do ouro e da prata? Nesse vídeo você vai descobrir que não, pois a Bíblia Sagrada, ela por toda foi pensada e escolhida, tudo, absolutamente tudo, pela Igreja poderosa, Igreja Católica. Essa igreja, ela tinha poder com tudo e com todos. Ela era política, né, e mandava em tudo, em todos. E por isso que eles tinham um grande poder de colocar tudo na Bíblia da maneira que eles quisessem. E ele criou o Jesus, que é o sol, né? O Jesus que é adorado no domingo pela Igreja Católica. E exatamente esse Jesus, ele é só apenas, que pena, né? Ele realmente não existiu na face da terra. Ele só existe dentro da Bíblia Sagrada e na mente dessa pessoa que acredita. Pois eu tenho outro vídeo aqui no canal explicando bem pra vocês por que ele não existiu e eu provando pra vocês por que ele não existiu. Então, Jesus, ele realmente, ele foi uma pessoa muito, assim, pela história dele, é muito elaborada, né, pelos católicos que tentaram passar uma imagem desse Jesus. E se ele realmente tivesse existido, ele foi uma pessoa maravilhosa mesmo, sabe? Ele realmente fez parte da... Foi uma pessoa, assim, de exemplar mesmo, mas que pena que ele não existiu, né? Na face da história. Ele... eu escuto muito aí pelas pessoas religiosas dizendo que ele é o dono do ouro e da prata. Será que mesmo que ele é o dono do ouro e da prata? Pois quem é o dono da ouro e da prata são o dono desse Jesus, né? O dono dele, quem é o dono dele? A Igreja Católica. Quem tinha o poder na época? Os papas. Sim. Assim como Jesus ele não é dono de nada. Ele continua sendo aquele pobre coitado lá, né? Que não teve nada, só teve a roupa do corpo. Ele nunca teve nada. Mas quem tem o poder do ouro, e é o dono do ouro e da prata, é a Igreja Católica. Sim, e ela continua sendo um dono do ouro e da prata aqui na Terra. E ela continua sendo o grande poder, né? O grande poder que ninguém pode tirar esse poder dela. Eles, aproximadamente, só para você ver, de dinheiro que essa igreja tem, essa igreja católica tem, era apenas um moderno que dizer, né? Porque uma ponte para a autoridade, os fatores de poderosas, como banco, tinha em silêncios de cerca de 400 e 600 contas, né? A estrutura do Vaticano era mais do que corrigir os erros graves e atingir a cardeal, né? A Igreja Católica da Roma, ela só tem uma cidade só apenas para Roma, só para a Igreja Católica. E eles têm muitas terras, né? Tem quadros que hoje não valem nenhum centavo. Assim, o quanto que você tiver de dinheiro para poder pagar esses quadros, hoje em dia não tem nem valor, porque de tanto que é caro, né? E esses quadros são muito importantes pela igreja. E sim, gente, eles são dono do ouro e da prata. Do dinheiro, eles têm muito dinheiro, muito dinheiro, que vocês nem imaginam. Então, eles faziam o que exatamente para poder... Eles não obrigavam as pessoas a dar, né? Pois era uma empresa. Sim, é uma empresa. O garoto propaganda é Jesus, sim. Mas eles faziam o que? Eles usavam o falso inferno, o falso medo, o falso inferno, o pecado, essas coisas, para amedrontar as pessoas.
E dizer que as pessoas, elas tinham que, como tem a passagem que era para eles mesmos estar praticando hoje em dia, né? Vender os seus bens e dar aos pobres o dinheiro, ajudar o próximo, para herdar o reino dos céus, né? Que eles querem ir para o céu, mas não querem ajudar o próximo. Hoje em dia eles não fazem isso, porque eles só tá na Bíblia. Eles usavam essa passagem, né? Vender essas coisas e dar aos pobres, né? E aí as pessoas davam terras, davam dinheiro, porque eles diziam que você ia morrer e você não ia levar nada, então você tinha que dar para a igreja. E eles, né, ganhou muitas terras, ganhava muito dinheiro, ouro, prata, tudo. E as outras filhinhas, né, dessas denominações aí, né, aprendendo com a mãe, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem alguns lugares, né, estariam em preços inferiores pelo mercado italiano. Então, tudo é do Vaticano, é da Igreja Católica. E, gente, eles têm mais de trilhões de dinheiro na conta. Você sabe o que é isso? Dinheiro que não acaba mais, né? E eles têm o poder na terra e é o dono do ouro da prata porque eles podem fazer o que eles quiserem, abrir igreja onde eles quiserem, lucrar em cima das pessoas, usar o produto que é Jesus, entendeu? Eles têm mais de 6 bilhões de dólares. Os ativos bens imóveis da Igreja Católica no mundo todo já foram estimados de 3 trilhões de dólares. A soma comparável do produto interno no bruto da Rússia e da Índia e do Brasil. Então, é só aqui, imagina lá no Vaticano, lá na Itália. Gente, é muito dinheiro. E tudo isso porque eles, né, faziam, enfim, eles eram funcionários, isso realmente dá dinheiro. Abrir igreja dá muito dinheiro. Mas vocês não se esqueçam que para ele chegar onde ele chegou, hoje ter poder, no início teve que, o quê? As perdas do Vaticano são cobertas de problemas por seu patrimônio, mas os expertos divergem sobre o qual alto patrimônio situam ao que cifra de 1 bilhão e 12 bilhões exclui nas imobiliárias do dinheiro. Não se esqueça que no início eles tiveram que escravizar, teve muitas pessoas, né? Vocês lembram lá da Santa Inquisição, né? Que aconteceu, né? Que eles pegaram, trouxeram Jesus aqui para o Brasil, né? Trouxeram os africanos, índios, né? Eram os primeiros povos habitados aqui no Brasil. E não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro essa escravização, sabe? Obrigar os africanos ou vender moeda de troca, né? Por dinheiro, né? Por poder. E essas pessoas tinham que se converter, né? Pela religião deles, que eles acreditavam. E imagina o confronto que era, né? E por isso que para hoje a luta, né? A luta para poder chegar onde eles chegaram hoje foi muito trabalho, né? Eles tiveram que pegar as pessoas e fazer com que elas se alienassem e vivessem da forma que eles quisessem, entendeu? Então, até no dia de hoje, eles não fazem isso, mas no passado, para ele chegar onde ele chegou, tiveram que fazer isso. E hoje tem muito poder por conta da lei, né? E tudo mais. E eles realmente, gente, eles são donos do ouro e da prata. Eles têm autoridade de chegar e fazer o que eles quiserem no país, né? Se eles também não quiserem ajudar, também não tem, eles não são obrigados, entendeu? Então, tudo uma empresa, né? Eles ganham trilhões, né?
vendendo esses produtos aí e as pessoas, coitadas. Pelo conhecimento, elas estão sendo enganadas. Pela falta de conhecimento, né? Mas, porém, hoje eles têm muito dinheiro que, misericórdia, a Igreja Católica não está nem apressada nem um pouco, nem querer que Jesus volte, pois eles não querem vender o que eles têm para dar para os pobres, uma coisa que está na Bíblia, porque eles sabem que tudo ali foi um marketing para poder as pessoas entrarem e eles conseguirem lucrar por cima dessas pessoas. Pois eles sabem que Jesus não existe, né? Pois ele foi criado na mão deles, da forma deles. A história toda foi elaborada por eles, né? E eles só querem que as pessoas se não derem para a igreja, para o reino de Deus, que é eles, né? Venda as coisas, dê para ele, e eles não podem fazer isso, porque eles não querem trabalhar e eles querem só viver do seu dinheiro, né? Se você quiser ajudar, é claro. Mas o dinheiro tá aí, né? Você vê que eles podem fazer o que eles quiserem com o poder, né? E o dinheiro vai tudo para o sistema, né? Então, eu quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários, né? Essas pessoas escravizadas eram tristes. Imagina, gente, você ser escravizado, né? E por isso que hoje manteve de pé, né? Essas outras religiões mantêm no pé por conta disso, né? E uma pergunta que vai ficar aqui para vocês. Será não? Deus realmente ficou a favor disso tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, né? Essa escravidade, né? Que a religião e desse Deus também na Bíblia, que você tem como ver na Bíblia, que ele também foi a favor disso também, né? Um Deus mau, um Deus que por aí não é... Você é escutado bem dele, mas ele foi a favor, né? Se tudo é permissão por dele, então ele foi a favor disso. O que vocês acham sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários, por favor.